Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou fazer o desafio dos 100 plugins. E o que significa esse desafio dos 100 plugins? Nada mais é, eu tenho uma instalação do WordPress e eu vou instalar 100 plugins e eu vou ver qual é o impacto desses plugins na minha instalação. Então eu tenho uma série de regras aí que eu vou compartilhar com vocês e no final a gente vai comparar o resultado do impacto dessas instalações todas, em um site WordPress. Então, antes de começar, eu fiz esse vídeo inspirado no vídeo do Jamie. Quando eu assisti o vídeo, eu achei muito interessante. Ele foi até quebrar o site, mas eu não vou chegar nesse ponto de quebrar o site, mas simplesmente mostrar um número que pode ser real, Eu já vi instalações do WordPress com 100 plugins, certo? E a gente vai ver qual é o impacto disso. Especialmente quando você tem um hosting que tem um serviço básico, Então eu contratei o serviço mais barato da hosting para fazer esse teste, que é a realidade de muita gente no Brasil, Que tem uma hospedagem no Brasil e paga aí, o valor básico de uma hospedagem. E a gente vai fazer a comparação sobre isso. Então, primeiramente, esse desafio tem algumas regras. Número 1, eu não utilizo nenhum plugin de cache. Simplesmente no final eu faço uma instalação de um plugin de cache só para ver o impacto desse plugin de cache sobre os 100 plugins. Número 2, não tem nenhum plugin de otimização de front-end. Então, nada que vá concatenar ou minificar e reduzir o número de requisições. Número 3, a gente está utilizando o PHP 7.4. E número 4, eu estou utilizando a hosting, não é nada de publicidade, simplesmente eu procurei lá no Brasil qual era um dos serviços mais populares, contratei simplesmente por um mês só para fazer esse teste, porque eu queria simular a realidade de muita gente do Brasil, que tem as requisições sendo feitas no Brasil com um host brasileiro. Então a hosting, ela foi escolhida para esse desafio e essa configuração básica até aguentou, ter 100 plugins instalados aí. Então, parabéns para a hosting que aguentou, esse teste de carga aí. Mas, mesmo assim, tem um impacto visível. Vai afetar tanto quem administra o conteúdo, quanto quem está no front-end dessa aplicação. E as etapas, As etapas a gente vai quebrar da seguinte forma. Então, primeiramente, eu vou utilizar os 10 plugins mais populares. Então, eu vou lá no repositório de plugins, vou instalar os 10 plugins mais populares. Depois, o segundo bloco, eu vou tentar chegar aí em 30 plugins utilizando Elementor e suas extensões. Então, a fase 3, eu vou tentar chegar em 50 plugins, mas focado no WooCommerce. Então, eu vou instalar o WooCommerce e eu vou instalar várias extensões do WooCommerce até chegar nos 50 plugins. Depois, a gente vai chegar até os 100 plugins e, por fim, a gente vai aplicar o plugin de cache, mas a gente vai ver que o resultado não vai ser nada de espetacular. E agora chegou a hora de testar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter minha instalação do lado. Essa instalação está rodando no servidor, então está numa hospedagem já essa instalação. E do lado direito eu tenho o PageSpeed Insights e eu vou rodar os testes com o PageSpeed Insights. E a gente vai olhar para a pontuação do PageSpeed Insights mobile. Então a gente não vai olhar para a pontuação do desktop. O nosso foco vai ser a pontuação mobile e a gente depois no final vai comparar todos os números do Core Web Vitals. Então beleza, aqui a gente tem o nosso site com o conteúdo base, Então esse conteúdo base aqui, ele vai estar cadastrado, então a gente vai ter por volta de 50 posts. Então a gente tem 50 posts. Na parte de plugins, o que é que a gente vai ter? Na parte de plugins só tem um plugin do hosting instalado, tem o WordPress Importer, que foi o plugin que a gente utilizou para importar o conteúdo, e a gente tem o AskMath e o Hello Dolly, ok? Então agora a gente vai começar a instalar os plugins e ver aí como é que esse teste ele vai se comportar. Então vamos aqui adicionar novo. Então vou na área de mais populares. Então vamos começar aqui nos mais populares, Então vou instalar o Contact Form Set, o Yoast, o Elementor vai ficar para a segunda fase, vou utilizar o Classic Editor, o AskMath a gente já tem instalado, eu vou ativar ele, o WooCommerce também vamos separar por grupos, então vai ser a próxima rodada, a gente separa o WooCommerce. Então beleza, instalei aqui mais 10 plugins, Anteriormente a gente já tinha 2 por padrão, o Hosting e o WP Importer. Agora a gente tá com 12 plugins, Então
Como a gente consegue ver aqui, né, a nossa tela já começa a aparecer vários pop-ups, né? É algo também que incomoda bastante, né? A quantidade de mensagem, né? Como começa a ficar poluído essa instalação do WordPress. Mas agora a gente vai rodar o teste novamente sobre esse site. Ok, então a gente já rodou o segundo teste aqui e com o segundo teste, depois desses 10 plugins mais populares, a gente tem um score de 87. Então esse score de 87, a gente já tem uma queda no LCP. Então o nosso LCP já está aí com quase 4 segundos, né? Então isso se dá por conta, pelo tempo de resposta, que a gente já teve uma redução, que antes, né, o nosso TTFB estava quase zero, agora já está 0,5 segundos, e também a quantidade de arquivos que a gente já começou a enviar, né? A quantidade de requisições que já começaram a ser feitas dentro desse site. Então agora o que eu vou fazer, eu vou para o segundo bloco e eu vou começar a instalar um Page Builder e algumas extensões. Então para esse vídeo particularmente eu vou começar a instalar o Elementor. Então, beleza, agora a gente tem 30 plugins instalados, né? Antes a gente estava com 12, então eu instalei mais 18 plugins, né? O Elementor e todas as extensões do Elementor que já apareceram na busca. E como a gente consegue ver aqui, né, o meu painel já começa a virar, né, um pesadelo. Particularmente aqui, né, fica até difícil de trabalhar e saber, né, onde é que eu tenho que achar as coisas, né, que é tanto pop-up que a gente tem que scrollar 2 vezes para chegar na lista de plugins, né? A gente, claro que pode, fechar aqui, mas alguns itens, por exemplo, eles estão ou pedindo a revisão ou pedindo para você fazer a ativação de algum item particularmente. Então, lembrando, né, que ainda não fiz a configuração completa desses novos plugins aqui, né? O que acontece quando você termina de configurar esses elementos, né, você tem aí ainda mais itens que serão carregados baseado na decisão que você tomou, né? Baseado na configuração que você fez. Então, beleza, né? Depois da gente chegar a 30 plugins, a nossa pontuação que era 99 caiu para 87. Agora a gente está com a pontuação mobile de 54. Então, esse é o nosso score. Então, só lembrando que o site mobile friendly conta muito para o ranking da sua página. Então, é por isso que eu estou fazendo esse teste no mobile apenas. Então, não comparo com o desktop, porque o desktop ele vai ter um poder de processamento maior e a sua pontuação vai ser mais alta. Mas se a gente quiser fazer um site realmente otimizado para performance, a gente tem que considerar os testes no mobile. Então, ok, beleza, eu fiz mais um teste aqui, né? Só para gravar as informações. Então, essa pontuação está variando entre 47, 49 e 50. Né? Então eu vou considerar esse último teste de 49. Então agora a gente vai instalar o WooCommerce, né? O ideal para a gente testar realmente o WooCommerce é ter uma base de produtos, né, que vai dar aí a visão real do impacto da instalação do WooCommerce, mas a gente vai ter uma estrutura de loja, então vai ter aí alguns itens a mais que vão ser carregados e também precisam ser processados. Além disso, eu vou incluir algumas extensões do WooCommerce e a gente vai ver qual é o impacto dessas instalações. E agora sim, a gente instalou plugins relacionados ao e-commerce. Então agora a gente tem mais 20 aí, um total de 50 plugins ativos. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente tem a lista dos 50 plugins ativados. Ainda tem 4 aí que eu deixei para ativar no final, depois quando a gente tiver essa lista completa. Mas já consigo notar aqui um impacto até na administração desse WordPress. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos rodar o nosso quarto teste e a gente vai ver, né, o que vai acontecer. Então, agora com os 50 plugins, a gente já atingiu um número bem baixo aí, né? A gente tá no mobile, a gente tá com um score de 21. E a gente vai dar uma olhada por que esses números estão tão baixos, né? Então, a gente tem aqui o LCP, tá com mais de 8 segundos. A gente tem o FCP, com mais de 5 segundos, e o Total Blocking Time está com quase 2 segundos, né? Onde o ideal é 200 milissegundos, a gente está aí com 1900 milissegundos já. Então, o nosso score caiu para 21 com essa quantidade de plugins. E aqui a gente já começa a ter, né, alguns itens que começam a ser recomendados, né? Então, cuidar do tempo de resposta do servidor. Então, o tempo de resposta vai aumentando
Por que isso, né? A gente vai aumentando a quantidade de plugins, a gente vai aumentando a quantidade de código na nossa aplicação e, por isso, quanto mais código a gente tem na nossa aplicação, mais tempo a gente precisa para processar essa informação. Então, por isso que acontece, né? Até para a primeira requisição, né, para o nosso servidor responder o primeiro byte, ele está aí gastando mais de 1 segundo, ok? Então, esses são os itens, né? As recomendações que a gente tem aqui. Não vou entrar em detalhes, a gente pode ter uma abordagem mais técnica sobre esses itens, mas para esse vídeo particularmente a gente só vai focar no score, que é meio que um resumo, né? A gente tem uma ideia geral do que está acontecendo. Então agora nesse próximo bloco que eu vou fazer, eu vou agrupar uma quantidade maior de plugins, mas vai ser itens relacionados à funcionalidade do meu site. Então compartilhamento, adicionar um lightbox ou adicionar alguma galeria na minha página, mas eu não vou configurar esses itens, simplesmente só vou adicionar o plugin. Então para a gente ter uma noção, né, instalando esses plugins, sem mesmo adicionar em nossas páginas, a gente vai ver como é que esses itens impactam. Então, por exemplo, a nossa home desse teste aqui, eu acredito que 90% desses plugins não são utilizados na home, mas causa aí um impacto na performance geral desse site. Então agora a gente vai pular e vamos adicionar aí a nossa quarta rodada de plugins. Então beleza, a gente instalou mais plugins aqui e eu vou ativar esses plugins, mas uma coisa que eu notei já, né, que até para fazer a instalação de novos plugins, o administrador começa já a ficar mais lento, né, porque já tem uma carga muito grande de processamento sobre essa instalação. Mas eu vou olhar para a parte de plugins e a gente vai ativar esses plugins que eu acabei de instalar. Então ok, a gente já tem aqui, né, 50 plugins que a gente consegue ativar. Então vamos ver se a gente consegue ativar alguns aqui. Então aqui o processamento já está tomando bastante tempo, né, para instalar esses itens. Vamos ver se nossa instalação não quebra, né? Então ok, eu acho que instalou. Agora a gente tem alguns plugins aqui já pedindo para fazer a ativação. Chegamos lá, então a gente já começa, né, ter aqui um verdadeiro pesadelo de pop-up, né, e propaganda. E tem até propaganda em cima de propaganda aqui nesses itens. Mas vamos aqui voltar para a minha parte de plugins e ver a quantidade de plugins que a gente tem instalado agora. Então ok, a gente está com 72 plugins ativados, então tem ainda 28 aí que a gente pode ativar, mas eu vou rodar o teste novamente em cima de 72 plugins. Então beleza, a gente teve o nosso quinto teste e a pontuação desse site melhorou. Aí você vai dizer, ah, Felipe, você começou agora a melhorar o site com a quantidade de itens? Não, ok? Essa pontuação é uma combinação de vários elementos, né? Tem aqui um guia que explica como é que esse score é calculado. Mas o que a gente teve foi uma redução do Total Blocking Time. Não está mais 2 segundos, possivelmente porque alguma coisa foi retardada ou porque algum script deve estar quebrado e não está sendo mais executado. Mas se a gente der uma olhada no FCP, no LCP e nos outros números, né, todos os outros números aumentaram. Então, como a gente consegue notar aqui, o nosso LCP agora é de 10 segundos. Né? Anteriormente, a gente tinha um LCP de 8 segundos. Então, agora vamos para o último teste, né? Que a gente vai aí completar os 100 plugins e a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver se o nosso site sobrevive a essa quantidade de plugins. Então, finalmente chegamos ao número de 100 plugins. Né? Então, antes da gente fazer o teste de performance, né, um ponto de atenção, né, que já estou vendo aqui, né, é a questão de usabilidade, que é horrível, né, que eu não consigo achar mais nada, então demora até tempo para saber se eu estou naquela página ou não, porque, por exemplo, eu vejo a quantidade de pop-ups, eu não sei se eu estou na página de listagem de plugins, ou se eu estou na página de edição de post, ou se eu estou na página de configurações do site WordPress, né? O hosting está fazendo uma tarefa muito boa aqui, né? A gente tem o PHP 7.4 rodando, então se fosse até a questão de ter uma versão anterior do PHP, uma 5.6, possivelmente isso não estaria nem rodando, certo? Mas aqui a gente ainda consegue rodar com 100 plugins no hosting, né? Então ele está aguentando aí. Então agora o que eu vou fazer é fazer o último teste de performance e a gente vai ver o que vai acontecer.
Então agora finalmente a gente chegou aos 100 plugins, né? E qual é o resultado, né? De 99, onde é que a gente chegou, né? A gente tá destruindo um site, né? Como destruir um site? A pontuação referente à performance caiu para 14. E quais são os impactos desses itens aí, né? Esse teste particularmente eu tive que rodar até mais de uma vez, que até o PageSpeed Insight não estava conseguindo gerar um relatório disso, né? E também do lado esquerdo aqui eu coloquei o site, carreguei só para dar uma olhada na aba de Network. Então, só para a gente ter noção, né, com essa quantidade de 100 plugins, a gente faz 268 requisições. Muitos desses plugins nem mesmo estão sendo utilizados na homepage, né? Eu não adicionei galeria, não adicionei Lightbox, mas esses plugins incluem mesmo assim esses scripts. Então a gente carrega muita coisa sem necessidade. E para a gente ter noção da quantidade de informação que é carregada, esse site ele carrega um total de 11 megas. Isso, né, se fosse uma instalação simples do WordPress, isso não daria, né, nem 2 megas. Então a gente aumenta aí 10 vezes o tamanho do site e a gente impacta bastante na performance. Então, os números finais, né, que a gente tem, o FCP é de 11 segundos, mais de 11 segundos, e a gente tem um LCP com mais de 17 segundos, né, 17.6. Então esse vídeo também vai servir de alerta, né? Se você tem aí uma quantidade alta de plugins, então preste bem atenção, né? Qual o impacto que esses plugins vão gerar no seu site. Então agora, né, só para a gente fechar isso, né, o que eu vou fazer, eu vou tentar habilitar o Lightspeed aí e ver se o Lightspeed vai ajudar em alguma coisa. Então ok, a gente tem aqui o Lightspeed e eu vou tentar habilitar algumas funcionalidades de cache. Então o cache agora está habilitado, a gente tem o cache para usuários logados, então a gente tem também cache para pessoas que comentam, cache da REST API. Não sei se vai adicionar alguma diferença, mas tá tudo lá, ok? Então agora eu vou salvar. Então agora sim, plugin salvo, vamos fazer mais um novo teste e ver se faz alguma diferença, né? O Lightspeed depois desse ambiente tão caótico. Então com a instalação do plugin de cache, mesmo assim, né, esse ambiente tão caótico, cheio de requisições, cheio de problemas, a gente tem uma melhoria mínima, né? Então a gente vai de 11 segundos do FCP anteriormente para 8 segundos, mas ainda assim é um número muito alto. Então, em média, a gente tem uma melhoria de 2 segundos a cada requisição. Então, a lição que a gente tem, né? Não adianta você instalar simplesmente um plugin de performance sem estar atento às boas práticas. Então, beleza. Agora sim, né? Concluímos o nosso teste, chegamos ao marco aí de 100 plugins. E o que isso significa, né, Felipe? Então, só revisando os números, né? Quando a gente iniciou a nossa instalação, a gente tinha um score de 99. Depois, na primeira fase, a gente instalou 10 plugins, então a gente chegou na pontuação de 87. O número do LCP era de 3.9 segundos, o SCP de 1.1. A gente tem um restante dos números aí, mas eu vou focar só nos primeiros números aí. A gente tinha um TTI de 1.2 e um TBT de 20 milissegundos. Então esses dois últimos números aí é uns que aumenta bastante até o final do nosso teste. E por fim, né, quando a gente vai adicionando as fases aí, então quando a gente vai aumentando a quantidade de plugins, a gente vai vendo aí uma depreciação da performance do site. Então a gente tem uma performance na fase 2 de 49, na fase 3 com 50 plugins, uma pontuação de 21, o LCP chega a 8.6 e o FCP a 5 segundos. Já quando a gente tem 100 plugins instalados, o nosso LCP é de 17 segundos, mais de 17 segundos, ok? E o FCP de 11 segundos. E para a gente entender o impacto dessa ação de sobrecarregar um site WordPress com plugins, né, a gente compara o início, quando a gente tinha uma versão enxuta do WordPress, 2 plugins, o tema padrão utilizando o WordPress 6.0, a gente tinha uma pontuação de 99, um LCP de 1.7 segundos. No final, depois de 100 plugins, a gente tem um LCP de 17 segundos. Então, quando esse número, né, sai do ambiente simulado e entra para uma rede 3G, por exemplo, ela pode aumentar aí 3 vezes mais. Mas numa simulação, a gente está falando
tanto na pontuação geral, pode parecer uma diferença mínima, né, 99 para 14, mas é uma depreciação de 86% nessa pontuação. E se a gente for olhar, né, métrica a métrica, algumas métricas é bem absurdo, né? O TBT, né, ele sai de 0 milissegundos e ele vai para 19 mil milissegundos. Então não tem nem estatística para esse pulo. Mas os outros números, a gente está falando da depreciação 10 vezes da performance do LCP, 10 vezes da performance dos FCP e 37 vezes do TTI, ok? Então, imagine se você falar numa viagem, né? Você vai de uma cidade para outra, você gasta 1 hora, e se você aumentar, né, esse percurso 37 vezes, você está aumentando esse percurso da viagem para, né, 37 horas. Né? Imagina você, né, comparar, assim, para você ter noção quão confortável é viajar 1 hora e viajar 37 horas. Então, nesse caso, né, é o impacto desses 100 plugins em uma instalação WordPress. Então é isso, esse foi o nosso teste. Espero que tenha abrido aí a sua cabeça sobre, né, a necessidade de evitar a instalação de plugins desnecessariamente, ok? Dentro da aba de comunidade tem lá uma votaçãozinha para escolher o tópico dos próximos vídeos. Então, só para eu ter um guia aí, né, o que é que vocês estão querendo ver aqui no canal. E mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!